Glória a Deus. Você está na casa do seu pai, com os seus irmãos. Como é bom estarmos aqui em uma quarta. Eu sei que Deus já falou tanto conosco, mas Ele tem uma mensagem para o nosso coração. Deus falou tanto comigo nessa mensagem que a gente começa a enxergar a bondade dEle, a gente começa a ouvir a voz dEle e a gente começa a discernir. Não é que Ele não esteja falando, é porque às vezes a gente está dando ouvidos a tantas outras coisas. Mas quando aquela voz inconfundível do Senhor vem, suave, algumas vezes, a gente logo reconhece e a gente logo percebe algo novo que está surgindo na nossa vida. O tema dessa mensagem de hoje, para quem gosta de anotar, 90% das pessoas que anotam o sermão vão para o céu. Anota, para não esquecer, anota tudo, Aranda. O tema dessa mensagem é: ainda que seja em pedaços. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz assim: o Deus da paz também é o Deus dos pedaços. Agora fala com mais convicção para ela acreditar: o Deus da paz também é o Deus dos pedaços. Porque em muitos momentos na nossa vida, tudo que nós vamos ter nas nossas mãos são pedaços. Às vezes, um pedaço de fé, algumas vezes um pedaço de coragem, um pedaço de esperança. Mas é justamente nesse pedaço que o Senhor vai se revelar a mim e a você. É justamente nesse momento. Porque em muitos momentos, quando a gente só tem um pedaço, a gente acha que a paz ela não vai nos encontrar. A gente ora pedindo paz e a paz parece que não vem, parece que está demorando muito. Muitas vezes a resposta não vem, o medo aumenta e a gente começa a se perguntar: será que Deus ainda está comigo? Essa mensagem de hoje é para quem já tentou segurar o controle em suas mãos, mas teve que soltar. Essa mensagem de hoje é para quem já acreditou, mas logo depois duvidou. Essa mensagem é para quem já viu o agir de Deus, mas hoje está se perguntando: será que Ele pode fazer de novo? Será que Ele vai fazer de novo? Hoje nós vamos falar sobre um Deus que não precisa de muito para fazer o impossível. Ele só precisa de um pedaço de fé, um pedaço de certeza, um pedaço de convicção que temos aqui no nosso coração para fazer com que o impossível, o milagre, o sobrenatural aconteça na nossa vida. Vamos entender hoje, de uma vez por todas, em nome de Jesus, que a paz não é a ausência de tempestades. A paz não é a ausência de tempestades, mas a paz tem a ver com a presença certa no nosso barco. Eu e você vamos entender hoje que o milagre que nós esquecemos é o que vai nos sustentar no meio do caminho. Aquilo que eu e você já vivemos significa muito para Deus. Somos nós que por muitas vezes temos amnésia espiritual. Somos nós que nos esquecemos daquilo que Deus fez muito rapidamente. Mas hoje o Senhor nos trouxe aqui para nos lembrar que existe algo a ser revelado, ainda que seja nos pedaços. E para que nós possamos ver esse milagre, precisamos entender algumas verdades. E hoje eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Algo que eu e você estamos precisando ouvir nesse tempo, nesse dia. Então eu já convido a você a não se distrair, a não olhar para ninguém quando Deus estiver falando com você, a não deixar
com que a sua mente vagueie e fique pensando: ah, era tão bom que fulano estivesse aqui. Ah, fulano devia ouvir essa mensagem. Ei, Deus, ele fala com os presentes. Deus trouxe você aqui porque ele quer falar com você. Não deixa a sua mente vagar, não começa a pensar em fulano, porque fulano vai ser impactado por essa mensagem quando você começar a viver essa mensagem. Quando você que recebeu essa mensagem viver essa mensagem, fulano, a mensagem vai chegar. A mensagem vai chegar. Abra sua Bíblia, por favor, comigo no livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, vamos ler os versos 6, 7 e 9. Quem achou, diga amor. Quem não achou, diga célula. Vai para a célula. Primeira coisa que eu e você precisamos entender para enxergarmos o milagre é que é preciso praticar o que te leva à paz no meio da tempestade. E o texto diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Verso 9: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Existe uma promessa para mim e para você. Mas como foi dito nesse texto, nós precisamos praticar aquilo que Deus diz a mim e a você. A verdade é que eu e você, nós queremos essa paz. Mas o que muitas vezes nós não estamos fazendo é seguindo o Deus da paz. Até dizemos que queremos a paz, buscamos a paz, pedimos a paz. Mas muitas vezes não estamos dispostos a seguir e obedecer o Deus da paz. E nesse texto vamos entender justamente aquilo que tem nos impedido de viver essa paz. Porque nós queremos sentir a paz, mas sem abrir mão de algumas práticas que roubam essa paz da nossa vida. Queremos viver a paz, mas muitas vezes nós estamos sabotando a nossa vida com a nossa rotina, com aquilo que nós praticamos no nosso dia a dia. Como assim, pastor? Eu vou explicar. Porque no verso 7, que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que a paz de Deus guarda o nosso coração e a nossa mente quando nós apresentamos a nossa ansiedade diante de Deus através das nossas orações e súplicas. Mas também no verso 9, ela vem quando nós praticamos tudo aquilo que foi aprendido. É justamente aí que eu e você estamos errando. É no momento de praticar aquilo que nós ouvimos, para que a paz de Deus, o verso 9 diz: tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram, ponham em prática, e a paz de Deus estará com vocês. É justamente aí, na hora de colocar em prática, que eu e você estamos pecando, estamos errando, muitas vezes não estamos seguindo, muitas vezes eu e você estamos pedindo a Deus: Deus, me dá paz no meu relacionamento. E o que é que a gente faz? Logo em seguida, continua vivendo com as mesmas picuinhas de antes, discutindo por qualquer coisa. A gente não consegue fechar a boca, não consegue ficar calado, e a gente prefere ter razão do que ter paz. A gente continua com o mesmo ciúme que a gente tinha antes de conhecer Jesus. A gente fica fuçando as redes sociais da esposa ou do esposo. A gente continua passando na cara aquilo que já perdoou há muito tempo.
Como é que você quer viver em paz desse jeito? Muitas vezes você está pedindo paz emocionalmente. Senhor, eu preciso de paz nas minhas emoções, eu não aguento mais. Só que você passa o dia todo nas redes sociais, rolando esse feed, se alimentando de comparação, olhando para a vida dos outros, e você começa a se frustrar cada vez mais. Como é que você vai ter paz emocional desse jeito, se alimentando justamente daquilo que tem causado ansiedade no seu coração? Muitas vezes você tem pedido paz espiritual. Senhor, eu não tenho tido paz espiritualmente falando, é um ataque atrás do outro. A minha vida é guerra, é batalha em cima de luta e luta em cima de batalha. Mas você não tem tempo para Deus. Você não abre a sua Bíblia. Você não busca Deus em oração. Você tem terceirizado a sua vida de oração. Você não pode ver ninguém na rua que você fala, ora por mim. Quando Deus está esperando você dentro do seu quarto, para você dobrar o seu joelho e olhar para cima, e muitas vezes não conseguir falar nada, só chore diante dele, aos pés dele. É só isso que você precisa. Eu não consigo ouvir a voz de Deus. Como? Com a Bíblia fechada, com tantas outras vozes que você tem dado atenção. Como você quer ter paz espiritualmente falando? Senhor, me dá paz no meu trabalho. A gente pede, mas a gente não pratica. Quantas vezes você já teve a oportunidade? Tem pessoas aqui que estão presas no mesmo emprego, sem sair do canto, sem perspectiva de promoção, sem nenhuma perspectiva de crescimento. Deus já deu todo o direcionamento, mas você tem escolhido não obedecer. Deus já falou com você, já disse o que tinha para você. Não adianta Ele abrir portas se eu e você não passarmos por elas. Precisamos obedecer, precisamos seguir a Deus, precisamos confiar em Deus, mesmo quando nós não estamos sentindo um arrepio. Eu e você não nos movemos por sentimentos, nos movemos por aquilo que cremos, que conhecemos, por toda a palavra que Deus já liberou sobre a nossa vida. Mas eu e você estamos estagnados porque nós não estamos praticando. É aí que eu e você estamos pecando. Como eu falei aqui, a paz não é a ausência de conflitos. Porque se fosse assim, quando é que a gente ia ter paz? Essa não é a paz que Deus dá. É a falsa paz que o mundo dá. Deus, Ele tem uma paz para mim e para você. E é a paz que excede todo o entendimento. Por que a gente não consegue entender essa paz? Porque é justamente em meio a esse turbilhão de coisas que eu falei, que a gente consegue sentir essa paz. Deixa eu tentar explicar aqui bem rapidamente. Eu acho que foi mês passado. Eu fui em um culto de ação de graças, onde uma criança tinha passado 2 meses dentro de um hospital. E só consegue entender um pouco o que eu vou falar quem já ficou com um filho, com um pai, uma mãe, com alguém dentro de um hospital. Minha esposa ficou com minha filha 2 dias e foi uma luta. Imagine, eu comecei a pensar, meu Deus, 2 meses. Mas não foi tão fácil assim, mas Deus faz com que todas as coisas cooperem. Durante aquele tempo em que a mãe ficou no hospital, existia todo um povo. O nome da menina era Julie. Talvez você tenha recebido no seu celular, nos grupos do WhatsApp, um pedido de oração por essa menina, porque chegou um tempo em que se agravou o seu quadro e ela ficou 15 dias entubada na UTI. Só que enquanto ela estava lá, tinha um povo orando. Deus usou tinham pessoas que são daqui da nossa igreja, que estavam lá no hospital, e ela dizia todos os dias que Charla normalmente senta por aqui, Charla está ali, está servindo. Charla, todo plantão chegava lá e dava uma palavra e fazia uma oração com ela. E um dia, Charla, muito usada por Deus, chegou para ela e disse assim: Deus vai te dar paz. E de repente aquela mãe
recebeu aquela paz, entregou a vida dela a Jesus. No momento de maior dificuldade, Sheila está aqui também, Sheila está nesse processo todo aí, orando com ela. Resumindo, algo mudou, ainda não tinha sido o quadro da filha, mas mudou aqui. E de repente as outras mães que estavam lá, já todo esse tempo, já existia até uma amizade, olhou para aquela mãe e disse assim, o que foi que aconteceu? Ela saiu da UTI, foi? Ela disse, ainda não, mas Deus já me deu a paz. Ainda não, mas Deus já me deu a paz. E pouco tempo depois, Julie saiu da UTI, o Senhor restaurou a saúde dela, o Senhor fez milagre, mas a paz chegou antes. A paz não chegou depois que ela saiu da UTI. Essa é a paz que Deus tem para mim e para você. É a paz no meio da tempestade, no meio do dia mais difícil, do momento mais difícil, no auge da tempestade. É lá que essa paz vai encontrar a mim e a você. Essa é a paz que só Deus pode dar. Essa é a paz que só Deus pode dar, porque a paz que o mundo dá, que muitas vezes nos apegamos e confiamos, está com a conta recheada, está tudo bem, todo mundo com saúde em casa, sim, é muito bom ter paz, mas não é essa paz que Deus dá. A gente pode ser abençoado com uma conta recheada assim, aleluia, saúde para nossa família, provisão, salvação na nossa casa. Deus também esse é o Deus da paz, esse é o Deus dos pedaços que nós estamos falando, mas Deus é a paz que excede todo entendimento, meu irmão. As pessoas não vão entender. O teu vizinho não vai entender. O teu chefe não vai entender. Teu chefe ganha 10 vezes mais do que você, mas não tem a paz que você tem. Mas não vive metade do que você vive, porque não serve o Deus que você serve. Não conhece o Deus que você serve. Esse é o nosso Deus. Deus é Jeová Shalom, que significa o Deus da paz. E Ele quer levar a mim e a você a esse lugar de leveza e paz. Mas só que esse caminho não é automático. Esse caminho é feito de decisões conscientes. Essa é a paz que eu e você precisamos buscar. E a pergunta não é mais, você quer paz? A pergunta é, você está disposto a obedecer o Deus da paz? Essa é a pergunta, e isso muda tudo. Isso é o que muda tudo. E eu e você, a partir de hoje, vamos mudar algumas coisas e vamos ver todo o resto mudar. Eu não sei qual é o lugar de conflito, eu não sei qual é o lugar da tempestade, eu não sei qual área dessa daqui que eu falei é justamente a área que está mais turbulenta na sua vida, mas hoje, a partir de hoje, você vai chegar com autoridade, e a gente já vai ensaiar aqui. Onde você chegar, você vai dizer, o Deus da paz está nesse lugar. Vamos ensaiar aqui, como é que a gente vai declarar? Vamos lá? O Deus da paz está nesse lugar. Mais uma vez, o Deus da paz está nesse lugar. Aleluia. É isso que você vai declarar e é isso que você vai viver. Você vai viver. Deus tem visto quantas vezes antes de chegar no seu trabalho, dentro do carro, você já começa a clamar por essa paz. Antes de sair de casa, vocês falam, meu Deus, de novo, ter que ir para aquele lugar, aquelas pessoas, viver tudo aquilo novamente. Eu não sei se é dentro da sua casa. Eu sei o que é não ter paz dentro de casa. Gente, a gente viu aqui, vai ter casamento coletivo. Casem. Casamento é a melhor coisa do mundo. Se alguém aqui disser a mim que é mentira, eu mostro onde você está errando. Eu desafio você. Eu desafio você, porque eu sei o que é não ter paz no casamento. Mas eu sei também o que eu fazia. Eu sei onde eu errava. Não tem como ter paz vivendo uma vida toda errada. Não tem nunca. Mas a partir do momento que Jesus chega, meu irmão, eu não quero sair de casa. Eu não quero mais sair de casa. Eu saio porque tem que sair. Eu não quero sair. E minha esposa não quer ficar.
Ai, Jesus. A paz de Deus está nesse lugar. E em segundo lugar, para enxergar o milagre, está ficando boa a mensagem. O barco pode balançar, mas a memória te firma. Anota aí Marcos capítulo 6. Eu vou ler aqui bem rápido, o verso 45 ao 52. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. E ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto, e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. Seus corações estavam endurecidos. Nem toda tempestade é sinal que nós fizemos algo errado. Nem toda tempestade é sinal de que nós fizemos algo errado. Os discípulos, eles estavam obedecendo à voz de Jesus, ao comando de Jesus, estavam exatamente no lugar que Jesus ordenou que eles fossem. Eles estavam em obediência, eles não estavam fugindo, não estavam desobedecendo como Jonas, mas estavam obedecendo, estavam fazendo justamente aquilo que o mestre disse que eles fizessem. E o que essa história mostra a mim e a você é que mesmo quando eu e você obedecemos, o vento, ele pode soprar contra a nossa vida. Mesmo quando nós obedecemos. E o texto fala que Jesus enviou os discípulos e subiu ao monte. E estava tendo um tempo a sós com Deus, com o Pai. E quando eles estavam no meio do mar, a tempestade se levantou e Jesus viu que eles estavam em dificuldades. E esse texto, essa versão diz que Jesus estava a ponto de passar por eles. Mas tem uma versão que explica melhor para mim e para você. E o texto diz que e Jesus chegou perto deles. No momento mais difícil, no momento da dificuldade, no momento em que Jesus viu, Jesus estava perto deles. Muitas vezes eu e você achamos que estamos sozinhos nessa tempestade. Muitas vezes eu e você estamos remando com dificuldades e achamos que Jesus não está perto de nós. Assim como esses discípulos tiveram medo, eu e você também temos medo. Aqui é sangue que corre, é normal ter medo. Mas sabe o que esse texto deixa para mim, para você, talvez não esteja tão explícito, mas esse texto ele traz uma verdade que eu e você nunca mais vamos esquecer. Esse texto implicitamente está dizendo a mim e a você: só porque nós não o reconhecemos, não significa que ele não está presente. Aqueles discípulos já tinham visto Jesus acalmar uma tempestade em Marcos capítulo 4. Só que Jesus estava dentro do barco dormindo. E dessa vez Jesus se apresenta de uma forma diferente. Jesus vem caminhando sobre as águas. E eles estavam com medo porque não reconheceram Jesus. Muitas vezes eu e você não estamos reconhecendo, mas não significa que Ele não está lá.
Jesus estava perto deles e Ele está perto de nós. Somos nós que muitas vezes não estamos reconhecendo. Nós estamos dizendo: é um fantasma. Essa tempestade vai me matar. O meu casamento não vai resistir a mais essa tempestade. A minha vida, o meu emprego, aquele contrato que sustentava a minha casa acabou. E agora? Ei, Jesus, Ele está lá. Jesus está comigo e com você. Jesus está vindo de uma forma diferente para mostrar a mim e a você que Ele continua sendo o mesmo. É o mesmo Jesus, só que Ele está vindo agora sobre as ondas. Ele está lá, Ele está perto. É o mesmo Jesus, só que de uma nova forma. Nós vemos esse padrão em toda a Bíblia. Agora tem algo que fica muito bom nesse texto. Esse texto, ele diz ainda assim: e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. Agora me pergunte, o que a tempestade tem a ver com o milagre dos pães? Me pergunte. Obrigado. Tudo. O milagre dos pães tem tudo a ver com a tempestade. Por quê? Eles tinham acabado de ver Jesus alimentar milhares de pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Eles tinham acabado de presenciar um milagre, eles tinham comido do milagre, mas eles não entenderam o milagre. Por quê? Porque se eles tivessem entendido o milagre, eles tinham confiado no vento. Se eles tivessem entendido a primeira lição, a lição da multiplicação, eles tinham permanecido firmes quando a segunda lição chegou. Eles não tinham entendido o milagre dos pães e por isso eles estavam atônitos. Aconteceu e você, se nós tivéssemos entendido as lições passadas, se eu e você tivéssemos entendido as multiplicações passadas, se eu e você tivéssemos entendido os livramentos passados, a gente não estava assim como a gente está hoje, não. A gente não estava oscilante, a gente não estava com essa fé fraca. Se a gente tivesse entendido aquilo que Deus fez com a gente, para que a gente pudesse ter chegado até aqui. Talvez só estar aqui nesse culto, para muita gente aqui, seja um milagre. Só de estar vivo aqui hoje, só de estar em pé aqui hoje, só você e Deus sabe. Só você e Deus sabe aquilo que você passou para estar aqui hoje. Porque nós esquecemos dos milagres que Deus já fez. Ele é o mesmo Deus. É o mesmo que provê. É o mesmo que provê pão. É o mesmo que dá livramento. É o mesmo que curou você. Ele continua sendo o mesmo. O pão era provisão. O vento, processo. E a paz, promessa. Mas a gente só vai viver a promessa se a gente passar pelo vento. Se a gente começar a confiar na provisão, no milagre, no pão. Gente, Jesus, ele não desperdiça nada. Eu nunca vi Jesus desperdiçar nada. Você lembra de Lázaro? Quando Jesus soube que ele estava doente, Jesus não saiu correndo. Por quê? Só depois da sua morte é que ele chegou. Por quê? Por quê, gente? Ele não queria mais se apresentar como o Deus que cura, mas o Deus que era capaz de uma ressurreição. Era o mesmo Deus, só que agora de uma forma diferente.
um milagre maior. Ele tinha um milagre maior. Será que a gente lembra do que aconteceu com Elias? A gente falou sobre ele um dia desse aqui. Deus não se apresentou no fogo nem na chuva, mas através de um sussurro dentro de uma caverna. É o mesmo Deus, só que de uma forma diferente. Será que você lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Também não reconheceram Jesus. Caminharam todo o caminho, mas somente quando ele sentou à mesa e partiu o pão, foi que eles o reconheceram. Eles perceberam que o coração queimava enquanto eles falavam, mas eles ainda assim não puderam reconhecer, mas Jesus estava lá e se apresentou a eles de uma maneira diferente. Não é porque eu e você não estamos vendo que Ele não está perto de nós. Não é porque eu e você não estamos reconhecendo que Ele não está presente. Mesmo que hoje eu e você só tenhamos um pedaço de fé, uma oração fraca, Deus está dizendo a mim e a você que é suficiente. Olha a pessoa que está do seu lado e diz assim: é suficiente. Esse pedaço de fé, esse pedaço de pão, esse milagre que você viveu é suficiente. Aleluia. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Ainda tem pão. A tempestade revela o pedaço de Deus que nós ainda não conhecíamos. E em terceiro e último lugar, vocês passam só para me enganar. Marcos 6, do 41 ao 44. Terceiro lugar, o que está no barco é tudo que você precisa. E diz assim o texto: pegando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e o partiu. Em seguida entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Também dividiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram foram mais de 5.000 homens. Essa história acontece um pouco antes da tempestade. A gente falou um pouco. Foi no mesmo capítulo. Foi no mesmo dia. Mas o que foi que mudou? Foi no mesmo dia. Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes. Eles viram algo que era impossível diante dos seus olhos. Mesmo depois de um milagre, veio uma tempestade. E o que é que isso significa, pastor? Eu não sei se você já viveu essa situação. Depois do maior milagre da sua vida, quando você pensa, agora eu vou descansar, de repente, não é isso que acontece. Uma tempestade se levanta. Mas a gente tinha acabado de experimentar o maior milagre que nós tínhamos visto. Como assim? Depois de uma tempestade, quando a gente pensa que vai ficar tudo bem, se levanta outra batalha. Mas esse milagre que nós vivemos, a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer, porque existe algo. Eles tinham acabado de ver e agora estão no barco. Tinham acabado de ver um milagre e agora estão no escuro, o vento soprando contra.
Mas eles não estavam no barco de mãos vazias. Eles não estavam no barco de mãos vazias. Você não está no barco de mãos vazias. Presta atenção no que o texto disse. Depois de tudo, 5.000 homens foram alimentados. A Bíblia fala que sobraram 12 cestos cheios. Você já viu Jesus desperdiçar algo? Se sobrou é porque tinha um propósito. Se sobrou é porque tinha um propósito. O que Jesus quer é que eu e você façamos aquilo que esses discípulos não fizeram. Eles olharam para a tempestade e não para o barco. Tem algo dentro do barco. Jesus, ele podia ter feito a quantidade exata para que alimentasse todo mundo, sim ou não? Sim ou não, gente? E por que sobraram 12 cestos? Eu tenho certeza que aqueles cestos não ficaram lá jogados. Os discípulos levaram aquele cesto. Jesus não foi com eles, mas o milagre foi com eles. Jesus não foi com eles naquele momento, mas o milagre foi com eles. Pedaços do milagre estavam com eles naquele barco. Jesus está perguntando a mim e a você hoje: já conferiu o seu barco? Você já conferiu o seu barco hoje? Antes de reclamar, antes de se desesperar, você já olhou para o barco? Será que você consegue enxergar um pedaço do milagre aí ainda com você? Será que você consegue contemplar um pedaço do milagre? Ei, esse pedaço desse milagre não foi à toa. Existe um propósito. Existe um propósito para os 12 cestos. Existe um propósito para os pedaços que estão dentro do barco. Deus já deixou para mim e para você o suficiente para a gente atravessar essa tempestade. Somos nós que precisamos conferir dentro do barco. Nós ainda carregamos o sabor do pão multiplicado. Fala para essa pessoa que está do seu lado: o pão está no barco. Fala com vontade: o pão está no barco. Aleluia. Jesus. Confere o pão. Ainda alimenta. Ainda sustenta. Esse pedaço Jesus deixou para lembrar aquilo que Ele já fez. E a Bíblia diz a mim e a você que Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Quantas vezes vemos isso na Bíblia? Em 1 Reis 17, o azeite e a farinha da viúva. O que parecia só um pedaço, não faltou. Em Êxodo 16, com o maná no deserto, era só uma porção diária, mas era suficiente. Em João 6, o Senhor diz a mim e a você: eu sou o pão da vida. Jesus não é o milagre de ontem, Ele é o nosso sustento de hoje. Ele não é o pão de ontem, Ele é aquele que nos sustenta hoje. Ele é aquele que vai nos sustentar amanhã. Não andem ansiosos por coisa alguma. O amanhã não pertence a mim e a você. Porque você está com medo do amanhã, porque você está ansioso. Você já entregou a Ele através de orações e súplicas já. Ou a gente tem todas as respostas, ou a gente tem fé. Os dois não dá. Ou Jesus mostra tudo, que não é assim que acontece. Não é assim que a fé age na nossa vida. Primeiro Jesus, Ele nos dá uma raquete. Depois, no outro dia, o movimento com as mãos. Depois Ele nos ensina a direcionar a bola. É aos poucos.
Existem processos, mas é suficiente. Aquilo que Ele tem feito dia a dia, o milagre de cada dia é suficiente. Aquilo que tem sustentado, se você puder hoje dar um passo para trás, para enxergar aquilo que trouxe você até aqui hoje, para contemplar o milagre que trouxe você até aqui, e você começar a confiar, o Deus que fez lá, Ele é o mesmo Deus e vai fazer um milagre maior. Maior é o mesmo Deus. O nosso Deus não mudou, Ele não muda. E Ele nos ensina que mesmo com pouco, que mesmo com pedaços, Ele continua nos sustentando. É Ele quem sustenta a mim e a você. Não cometamos o erro de achar que só se tiver com a conta recheada, se tiver tudo bem no meu trabalho, se a minha casa, se meus filhos. É Ele que nos sustenta. É Ele quem sustenta a sua casa. É Ele quem sustenta a sua família. É Ele quem faz com que os cestos cheios sejam o milagre que você vai viver. Mas quando a amnésia espiritual vier, fale como o salmista e diga: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Esse pedaço que eu e você temos nas mãos é um memorial da fidelidade de Deus. Fique em pé no seu lugar para parecer que está acabando. Só para parecer que está acabando. O que sobrou foi para nos lembrar. Ele é abundante. Ele é detalhista. Ele é constante. Esse é o nosso Deus. Ele não desperdiça nada. Nós não temos um Deus de desperdício. Olha para esse pedaço que você tem nas suas mãos. Ele nos trouxe aqui para dizer que o que nós temos é suficiente. João 6,35. Eu sou o pão da vida. O pão que foi moído no nosso lugar. O pão que foi partido para que nós pudéssemos estar inteiros. O pão que foi moído naquela cruz, para que eu e você tivéssemos vida. Isso significa que ele não foi moído em vão, que ele não foi feito em pedaços em vão, não foi à toa. Foi para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Foi para que nós pudéssemos estar de pé. É por isso que ele diz a mim e a você: aquele que quiser vir após mim. É uma escolha. É uma escolha diária. Todo dia. Todo dia. Amanhã você vai ter que escolher mais uma vez tomar a sua cruz e seguir. Tomar a sua cruz e obedecer. Tomar a sua cruz e praticar aquilo que nós ouvimos, que vimos, aquilo que nós aprendemos, para que possamos, aí sim, a paz de Deus estará comigo e com você. Feche seus olhos, eu quero orar por você hoje. Pai, nós somos teus filhos. Nós somos tão pequenos. Nós estamos aqui em pedaços. Mas o Senhor é um Deus que
junta esses pedaços. O Senhor é um Deus que não nos abandona. O Senhor é um Deus que nos vê quando nós estamos no meio da tempestade. E o Senhor não está longe. Perto está o Senhor. Pai, abre os nossos olhos hoje. Abre os nossos olhos hoje para que possamos entender que aquilo que o Senhor fez ontem, que a nossa expectativa mude para que nós possamos discernir e reconhecer a forma com a qual o Senhor se revela hoje. O Senhor não nos trouxe aqui para trazer uma revelação nova, mas para que nós pudéssemos nos lembrar dos pedaços que estão conosco no barco. Senhor, esse pedaço desse milagre é o que tem nos sustentado. Que hoje, Senhor, escamas caiam dos nossos olhos. Que cada decisão que nós vamos tomar hoje seja para que nós possamos viver a paz que excede todo entendimento. Nós escolhemos ficar no barco contigo. Nós queremos experimentar um milagre. Oh Deus, o maior milagre não foi o Senhor acalmar a tempestade. O maior milagre somos nós reconhecermos a tua presença no barco. Abre os nossos olhos, abre a nossa mente, abre o nosso coração hoje de uma vez por todas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.